Olá pessoal, gostaria de gravar esse vídeo hoje para explicar um pouco melhor as definições digamos, das ideologias, da forma como eu vejo e como eu procuro trabalhar, até mesmo para que eventualmente fique mais fácil aí para quem esteja me vendo ou lendo meus textos, entender exatamente ao que eu estou me referindo. E também, com isso, aproveitar para destacar aí uma das linhas ideológicas pelo qual eu tenho até algum apreço e até foi via a qual eu acabei chegando ao pensamento conservador, né? Então, primeiramente, eu queria fugir um pouquinho daquele paradigma mais comumente utilizado que, a despeito de que alguns possam dizer jamais morreu, que a questão da direita e a esquerda ainda está muito viva. Mas essa é uma divisão que eu acho que tem bastante limitações, principalmente quando você chega nos extremos. Os extremos são muito mais parecidos do que um possa geralmente crer. Então eu gostaria de propor uma divisão um pouco diferente que vai no sentido de quanta intervenção estatal, até um máximo de intervenção estatal, até um máximo de liberdade individual, né? Então essa seria a linhagem, mais ou menos, o espectro que eu gostaria de apresentar. E a medida que eu vou apresentar é justamente do mais intervenção até o menos intervenção ou mais liberdade individual. Primeiramente, eu vou já assim, de cara descartar falar de ideologias absolutamente, digamos, loucas ou completamente desproporcionadas, que não tem a mínima viabilidade no mundo real e que também foram ideais que foram utilizados para verdadeiros genocídios no século XX. Então eu vou me abster de falar de nazismo, comunismo e esse tipo de coisa, fascismo, e que seria justamente o que eu colocaria lá no extremo do espectro, né, inicial do espectro, da forma como eu vou apresentar, que seria uma intervenção estatal, uma liberdade individual mínima e uma intervenção estatal máxima. Então eu gostaria de colocar, tirando isso aí, né, o que nós temos? Nós temos depois dessas ideologias absurdas, digamos assim, eu traria como primeira subdivisão assim mais, e são as grandes subdivisões, obviamente, que eu vou tratar aqui, a social-democracia, né? A social-democracia é uma evolução, na verdade, do marxismo, né? Então ela data principalmente do chamado movimento fabiano na Inglaterra, é a sua grande origem. Esse movimento fabiano foi basicamente de marxistas iludidos, né, que não acreditaram mais na luta armada e passaram a defender, então, ao invés de uma revolução via luta armada, uma revolução através, né, na verdade, uma gradual reforma do capitalismo, mas sempre ainda tendo como aquele ideal utópico da sociedade socialista. Na prática, a social-democracia é hoje assim a, a linha política que mais esteve no poder na Europa, principalmente nas últimas décadas. E na verdade é até interessante notar que, que essas políticas, na verdade, implementadas por essas sociais-democracias na Europa têm levado aí a Europa a passos largos nas últimas décadas, principalmente na última década, principalmente a ruína financeira. Por quê? Porque a social-democracia ela defende principalmente essa questão de um Estado forte, de um Estado de bem-estar social, que supostamente olha pelo povo,
e dar benefícios infindos para o povo. Agora, essa é uma questão interessante, porque isso só foi assim, teve alguma viabilidade aí por boas décadas na Europa, porque o cofre estava cheio, né? O cofre estava cheio por quê? Porque por causa do período anterior, né, de liberalismo econômico, de livre mercado, que levou essas nações a serem potências econômicas. Então, como o cofre estava cheio, quando passaram a, digamos, falar em dividir, em redistribuir esse pote, esse bolo, tinha, né, ainda como ter um bom pedaço de uma boa fatia para cada um. E isso acabou, né, perdurando aí por algumas décadas e é o que possibilitou aí esse movimento social-democrático ter uma relativa, digamos, estabilidade na Europa por algumas décadas. Mas hoje já é praticamente bem assim aceito economicamente que a maioria dos países, né, que seguiram essa linha aí, principalmente existe o famoso exemplo dos países nórdicos, que são até apresentados por socialistas como grandes exemplos de como fazer redistribuição social e ter um estado de bem social que cuida das pessoas e tudo mais. Mas mesmo esses países hoje, eles têm aí tido já alguns problemas econômicos, né, em grande escala. Eles ainda conseguem se manter com alguma estabilidade porque a despeito do seu estado interferente de redistribuição de renda, eles ainda têm um bom nível de liberalismo econômico, do ponto de vista, digamos, do empreendedorismo e da livre iniciativa, né? Então eles ainda conseguem se manter meio que num meio termo, mas há um bom nível de interferência do Estado na vida das pessoas, que vem principalmente através de sistemas do chamado welfare state, o estado do bem-estar social, né? Então, as bolsas que a gente criou aqui no Brasil, né, a partir do governo FHC, aliás, o PSDB é um partido aqui no Brasil que tem essa herança da social-democracia europeia. Essas bolsas foram trazidas, na verdade, são copiadas de modelos europeus, né? Então é isso que eu queria falar sobre a social-democracia, seria basicamente isso. Depois da social-democracia, né, já vindo para um estágio maior de liberdade individual, eu traria o liberalismo, né? E aqui eu vou falar do que a gente aqui costuma chamar de liberalismo clássico, né? Que é aquela defesa de um Estado, sim, mas somente para o essencial, mas com liberdade no mercado, livre mercado e tudo mais. É interessante notar que o termo liberal ele sofreu bastante mudanças ao longo do tempo e mudanças bastante diferentes dependendo de em que continente ou em que região você está. Então, classicamente ainda na Europa, o termo liberal ainda é mantido assim mais próximo do seu estado inicial, né, que eram pessoas que defendiam um liberalismo econômico, um estado menos forte, um estado assim mais próximo de um mínimo absolutamente necessário. Mas se você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aconteceu em função do presidente Roosevelt, o presidente Frank Roosevelt, não o grande presidente Theodore Roosevelt. Então, quando ele lançou o New Deal, né, logo depois da depressão ali, a queda da bolsa de 29 e tudo mais, a Grande Depressão, quando foi lançado esse programa New Deal, que era um programa basicamente trazendo essas ideias de sociodemocracia, de welfare state, né, e tudo mais. Então eles se apropriaram do termo liberal nesse momento, né? Essas pessoas que concordavam com esse tipo
de interferência do Estado na prática, na liberdade individual e no mercado e tudo mais. Então, ao longo do tempo, o termo liberal nos Estados Unidos passou a designar quem segue uma linha de pensamento mais sociodemocrata, mais até mesmo esquerdista. Na prática, virou a esquerda dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não tem muita tradição de uma esquerda mais radical, né? Apesar que isso muda com o tempo, obviamente. E você tem basicamente duas visões nos Estados Unidos mais fortes, né? Os chamados conservadores, que seria representado pelo Partido Republicano, e os chamados liberals, né? Que é os liberais, que é o Partido Democrata, que é muita presença da sociodemocracia aí, né? Mas então, por isso nos Estados Unidos existe o termo liberal é usado num outro sentido, que não acontece no Brasil, também não, porque a gente ainda usa o termo liberal no sentido mais clássico europeu. E aí que eu gostaria de apresentar num extremo assim mais do espectro de defender uma liberdade individual mais assim radical mesmo, o neologismo que são os chamados libertários. Por que existe, na verdade, o termo libertários? O termo libertários ele só existe basicamente porque nos Estados Unidos, justamente, o termo liberal perdeu o seu sentido clássico. Então, o movimento libertário veio se apresentando como os liberais lá no começo do liberalismo se apresentavam. Estado mínimo, liberdade individual plena. Mas eu diria até que os libertários foram ainda um passo a mais. Por isso que é até interessante falar um pouquinho deles, porque eles realmente defendem um radicalismo, assim, já atendendo a uma anarquia, né? Um anarcocapitalismo, porque os libertários sempre defendem o capitalismo. Mas o que é interessante notar é que na Europa o termo também existe e tem uma conotação completamente diferente. Tradicionalmente, os libertários na Europa eles surgiram como aqueles que defendiam, sim, uma anarquia, mas era uma anarquia socialista, né? Ou seja, uma anarquia onde não existe um governo, não existe um Estado que faz essa mediação, digamos assim, na sociedade, mas tem como base o socialismo, uma divisão, uma distribuição completa de renda na prática, né? Então é interessante notar. E o Brasil, né? O que aconteceu no Brasil? O Brasil, como a gente tem muito, né? A gente tem muita influência americana, né? No nosso dia a dia, o termo libertário acabou chegando aqui também no Brasil e veio com essa conotação de uma linha mais radical até do que a dos liberais clássicos, porque os liberais clássicos no Brasil eles ainda entendem que existe um papel que o Estado deve cumprir na sociedade. Então, os libertários no Brasil eles são mais notoriamente marcados por esse radicalismo de uma liberdade individual plena, um anarcocapitalismo na prática, né? Mas se você assim começa a notar por exemplo, a página do grupo Libertários no Facebook, você nota que existe, nem todo mundo defende essa visão tão assim doutrinária, digamos assim. E Russell Kirk, né, que é um dos pensadores que eu admiro muito e que tenho lido bastante ultimamente, ele até comenta sobre isso, né, na verdade a restrição que ele tem ao termo libertários nesse radicalismo, nessa tendência mais radical que vai para um anarcocapitalismo, né? Que ele não tem nenhum problema, assim como eu particularmente não tenho, por uma visão dita libertária, mas que na prática é o que nos Estados Unidos costuma se falar de common sense capitalismo, né? Ou seja, é um capitalismo de bom senso. É um capitalismo, sim, que diz o seguinte: não existe nenhum sistema econômico tão viável quanto o capitalismo. E o capitalismo ele funciona melhor à medida do possível que haja um mínimo de intervenção estatal, porque qualquer intervenção do Estado você pode estar ajudando a criar monopólios, você pode estar criando regulações muito grandes no mercado que acabam levando a deficiências mesmo no sistema de mercado capitalista. Mas, né,
muitos pensadores aí que até se posicionam como libertários nos Estados Unidos, eu cito dois professores de economia que tem colunas que eu acompanho, que eu gosto muito, né, que é o professor Thomas Sowell e o professor Walter Williams. Você nota nos escritos deles que eles não têm uma visão necessariamente anarquista. Walter Williams é um pouquinho mais radical comparativamente com o Thomas Sowell, mas o Thomas Sowell é de um bom senso assim ímpar e ele reconhece sim a importância do Estado na organização da sociedade. E aí é que está justamente a pitada, digamos, de libertarianismo que eu tenho assim na minha formação. Na verdade, eu comecei a ler muitos os libertários em função. E foi quase como uma forma de eu me liberar completamente de qualquer ranço de esquerdismo na minha formação. É porque, assim como qualquer brasileiro, eu fui, obviamente, doutrinado na escola, né? Eu estudei em colégio, escola pública a minha vida toda. Então, ainda tinha aquele pouquinho de ranço, assim, de olhar meio atravessado para o capitalismo, para um empresário e tudo mais, mas nunca fui de uma visão, obviamente, assim, radical, socialista, né? Mas eu com os libertários é que eu consegui perceber plenamente o quanto o próprio mercado ele pode resolver, né, as interações, as milhões de interações do mercado capitalista, elas podem se criar uma harmonia muito mais facilmente do que qualquer governo, qualquer planejamento central pode. Eu sempre lembro como eu sou formado na área de engenharia, eu sempre quando eu olho essas duas questões, um planejamento central e as milhões de interações do capitalismo, eu sempre penso assim numa questão assim meio estatística de eu estou olhando no planejamento central meia dúzia de variáveis, que são meia dúzia de cabeça pensantes que estão tentando resolver um problema. Então eu penso aí numa estatística determinística que vai tentar reduzir uma questão que é absolutamente complexa, que são as interações na economia, a meia dúzia de variáveis, que é o máximo que a gente consegue na mente humana lidar no mesmo momento, e com essas simplificações, obviamente, você tem resultados aí completamente fora. Já nas milhões de interações do mercado capitalista, no mercado de livre mercado, eu penso numa simulação de Monte Carlo. Simulação de Monte Carlo é o quê? Você faz aquilo rodar por milhares, milhões de vezes com alguns parâmetros e aí isso faz com que o resultado convirja a algo mais próximo da realidade. Então eu sempre faço esse paralelo, assim, quando eu penso assim, mas será que um planejamento central pode funcionar? Não, óbvio que não pode funcionar. Nenhum ser humano, nenhum conjunto de seres humanos terá capacidade nunca de lidar com todas as variáveis necessárias e para analisar um contexto tão complexo como a economia. É somente as milhões de interações voluntárias e não controladas num sistema de livre mercado é que ele pode levar aí a um sistema econômico mais saudável. Então essa é a minha, digamos, o que eu considero assim a herança do libertarianismo na minha formação. Mas até um ponto que o Russell Kirk menciona assim, na prática, muitos desses que se dizem libertários, eles não são porque o sentido estrito do libertarianismo é aquele de um anarcocapitalista. Senão você está falando a verdade, ou você então é um liberal clássico. Mas se você quer se chamar de libertário, e na prática você tem um sentido de senso comum muito, muito forte, e você entende que o Estado ainda tem alguns papéis mínimos e básicos, na prática você é um conservador e você não sabe, você está querendo ser chamado de outro jeito, mas tudo bem, é um direito seu, mas você na prática é um conservador. Então era isso que eu queria trazer hoje, no dia de hoje, dar essa pincelada da forma como eu vejo e trazer essa questão do libertarianismo na minha formação. E eu pretendo gravar ainda um vídeo mais curto falando sobre
sobre as críticas do Russell Kirk ao libertarianismo, que eu acho que isso pode trazer alguns pontos interessantes para discussão. Um grande abraço e até a próxima.